soltar um vídeo que eu queria que você assistisse até o fim para você tomar ciência do que está acontecendo. Tá? Sinopse é o seguinte, num vídeo anterior eu publiquei que o ministro Barroso tinha participado de um evento nos Estados Unidos, promovido lá por uma esquerdalha lá, e o tema do encontro lá era como se livrar de um presidente. O Barroso estava lá, né? Já pegou mal aqui. Né? Agora não bastasse, tem lá um outro evento em Harvard, da esquerdalha de Harvard lá, que é Conferência Brasil, né? Que aí tinha lá, estava lá o Muro, a Tabata Amaral, o Leite, a Dória, estava lá, aquela putada toda lá. Né? E estava lá também o Barroso e o Lewandowski. Tá? E a questão é a seguinte, em dado momento a Tabata faz uma pergunta lá, dizendo como é que ele faz para combater o Bolsonaro, que pode ser que vence, de repente vai ser mais período aí de trevas, né, de violência, aquela coisa que eles falam. Assim. Aí o Barroso, agora enfim, ele declarou, talvez ele, não só ele mesmo, mas o próprio exército, inimigos do Bolsonaro. Né? Então, temos que subestimar o inimigo porque nós somos os mais poderosos. Nós somos do bem. Eles são do mal. Nós vamos vencer. Um discurso assim. Mas falou explicitamente, né, que então, nós vamos nos posicionar contra, né, eles. Eles eram bolsonaristas, tá, à direita. Agora assumiu um lado agora, né? Se havia alguma dúvida disso, agora não tem mais. Então, se você assistir agora, quando entrou o Lewandowski falando ali, aí foi pior ainda. Aí ele entrou numa contradição horrível, que primeiro ele dizia assim, que foi graças ao STF que o Brasil não teve uma situação pior durante a pandemia, porque tirou do presidente, né, a autoridade total, né, que ele tinha, né, de lidar com a questão da pandemia, e passou essa autoridade para os estados e municípios. E em seguida ele fala assim, que o Bolsonaro é responsável pelo número grande de mortes, porque ele era um negacionista, não sei o que, até foi para ter responsável. Aí ficou aquela coisa, aquela azul, né? De vem cá, mas se vocês tiraram de todo o poder de lidar com a questão, como é que ele pode ser culpado pelas mortes? Sabe? E, enfim, você assiste ali para você ver a coisa horrível que é o STF se posicionando contra o governo federal. Aí ele vai aos Estados Unidos, deixa claro que aqui a Suprema Corte é um partido político de oposição e que o único intuito dele é atazanar o presidente da República até tirar o poder. Fica claro ali, não esconde, fala essas coisas todas. Então você, por favor, assista, tá? essa matéria da Jovem Pan. Está lá do Tudo Diz. Tá bom? Então, assiste o vídeo aí e deixe um comentário aí para pensar o que você achou. Tá bom? Um grande abraço, até a próxima. Assista o vídeo aí. Ministros do Supremo Tribunal Federal, deputados, jornalistas e professores participaram da Brazil Conference, um evento realizado por brasileiros na Universidade de Harvard para debater o cenário político e social do país e voltaram a criticar o presidente Jair Bolsonaro. Logo no início, a deputada federal Tabata Amaral defendeu a perseguição às redes sociais e perguntou ao ministro Luiz Roberto Barroso e a outros presentes como eles derrotariam Bolsonaro esse ano, dizendo que tanto ela quanto a jornalista da Globo, Natuzaneri, temem o futuro. As eleições duram 45 dias. E aí eu queria muito ouvir o ministro sobre isso. Como é que a gente vai fazer isso nesse ano? 45 dias, fake news comendo solta, para usar o português bem claro. Eu não acho que a gente vai fazer isso sem
uma responsabilização das plataformas. E eu queria ouvi-los. E aí eu queria uma pergunta, professor Átila. Fiquem à vontade, caso não dê para responder, mas eu estou muito preocupada com as eleições desse ano. Para mim, não é óbvio que a gente já derrotou Bolsonaro. Para mim, essa arrogância, essa falta de diálogo de vários setores podem entregar o poder para o Bolsonaro. E como a Natuza, eu morro de medo do que vai acontecer. Vai ficar muito mais violento para o ativista, para as instituições, para o jornalista sério, para a política que tenta fazer um trabalho sério e diferenciado, porque as ameaças que a gente recebe só vão piorar. Segundo Luiz Roberto Barroso, é preciso mudar essa percepção de que eles já perderam. É preciso ter uma compreensão crítica de que há coisas ruins acontecendo, mas é preciso não supervalorizar o inimigo. Nós somos muito poderosos, nós somos a democracia, nós é que somos os poderes do bem. É preciso enfrentá-los, mas sem a sensação de que nós perdemos. Para ele, a democracia constitucional tem sido alvo de ataques pelo que ele chama de populismo autoritário e defendeu as ações inconstitucionais dos outros magistrados, alegando ser a imposição de limites, além de chamar Bolsonaro de inimigo. Há que ter a percepção de que o mundo vive uma conjuntura muitas vezes desfavorável à própria democracia. Eu acho que no Brasil as instituições têm sido capazes de resistir, não sem sequelas, mas têm sido capazes. O Congresso continua funcionando, o judiciário continua funcionando, a imprensa é uma imprensa muito atacada, mas continua a ser uma imprensa livre. Portanto, eu não quero minimizar os riscos, mas quero dizer que até aqui os limites têm sido traçados e, de certa forma, têm sido preservados. Já Ricardo Lewandowski foi mais direto em suas críticas ao governo federal e alegou que a pandemia de Covid-19 só não foi pior graças à atuação do STF. O ministro foi claro ao dizer que o governo federal não quis adotar a vacinação obrigatória e os magistrados precisaram intervir, determinando o contrário. Lewandowski ainda adotou o mote da oposição, chamando Bolsonaro de negacionista e o acusou pelos casos e números de mortes. O Supremo Tribunal Federal, no momento de paralisia, de inércia das autoridades públicas, teve um importante papel de apontar caminhos a serem seguidos pelo governo federal, pelos governos estaduais e municipais para o enfrentamento da pandemia, evitando que a crise sanitária ganhasse proporções maiores. Essa atitude negacionista do governo federal foi responsável por um aumento exponencial do número de infectados e de mortos, que causou um congestionamento dos hospitais públicos e privados e até um colapso do sistema de serviços funerários no Brasil. O ministro entrou em contradição ao lembrar que em abril de 2020 que o STF deu aos estados e municípios autonomia para determinar as estratégias de enfrentamento da Covid. A Suprema Corte, por seu plenário, decidiu que não compete ao Poder Executivo Federal afastar as decisões dos governos estaduais e municipais que adotarem no âmbito de seus territórios algumas medidas restritivas, como, por exemplo, o distanciamento ou isolamento social, a quarentena, a suspensão de atividade de ensino, restrições ao comércio ou a outras atividades culturais, digamos assim, e a circulação de pessoas. A Brasil Conference também recebeu candidatos da chamada terceira via para uma sabatina. Simone Tebet, João Dória, Eduardo Leite e Sérgio Moro participaram do evento de forma presencial ou remota. Ciro Gomes também participou. Bolsonaro foi o único pré-candidato que não foi convidado pelos organizadores, alegando que ele representa um risco à democracia. Fiuza. Ô, Vitor, vou pedir ao Binha 15 minutos para falar sobre esse assunto, porque, olha, nós estamos vendo ministros do Supremo Tribunal Federal desmoralizando a instituição. Eu não quero aqui ser juiz de nada, eu sou uma pessoa comum constatando o óbvio. São ministros do Supremo Tribunal Federal que não podem estar nos cargos em que estão, porque eles tratam
o presidente da República como inimigo. Eu poderia até parar por aqui, né? Depois de assustar o Lubinha com esses 15 minutos, eu poderia parar por aqui perguntando ao Senado Federal. Senado Federal, não vou ficar falando de Rodrigo Pacheco. Rodrigo Pacheco é um desatinado, é um distraído, é um também como o Dória, que acha que ser remediado e ter os contatos certos, ser alto, falar impostado, ele acha que isso faz um político, só que não faz. Quero perguntar ao Senado Federal. O Senado Federal, o Parlamento Brasileiro, e vamos estender os ministros do STF, a gente vai falar deles sempre, eles votaram, discordaram pela primeira vez dessa maioria estranha formada no STF, é só o começo, nós queremos ouvi-los. André Mendonça e Cássio Nunes Marques, porque aparentemente não tem nenhum outro, Luiz Fux, não tem nenhum outro, para responder a isso. São ministros do Supremo que estão rasgando a Constituição, rasgando as regras de equilíbrio e respeito entre os poderes para chamar um presidente da República que é candidato à reeleição de inimigo. Ora, aquelas tais 4 linhas, isso aí é dentro ou fora? Isso é dentro ou fora? Augusto. Olha, os ministros que fazem campanha e vão acumulam, fazem campanha continuando no Supremo e acumulando cargos de direção no Tribunal Superior Eleitoral, eles se tornam imediatamente suspeitos. Eles não poderiam estar cuidando do processo eleitoral porque eles formam hoje um partido de oposição ao presidente Bolsonaro. Eu nunca vi isso, nem esperava ter visto. E que o Lewandowski deve o seu emprego, né, ao pedido que a mãe fez à mulher do Lula, que repassou a reivindicação ao marido, tá bom, tudo bem, mas ele não vai parar de fazer esses agradecimentos atropelando a Constituição e zombando do país. O ministro Barroso tem coragem de se declarar, né, um sujeito que está do lado do bem, o nosso lado é do lado do bem, quando ele esteve até recentemente ao lado do João de Deus e do Cesare Battisti. Como é que é ele que escolhe qual é o lado do bem? Ele não sabe reconhecer um terrorista assassino. Ele não sabe identificar um farsante vigarista. Quem é que deu a ele, concedeu a ele esse poder de identificar o bem e o mal? Ele não tem a menor ideia do que é isso, senão não faria esse papelão que fez, porque, no mínimo, ele bancou o ridículo ao chamar um assassino de o meu amigo Cesare. É assim que ele se referia. Trabalhou de graça durante algum tempo. Pelo menos é o que ele diz. Por um assassino, agora vai dizer aí no exterior que ele estava do lado do bem. Eu vou insistir na teoria do genocida, porque essa já passou todos os limites da cretinice, tá? Diz aí o Lewandowski que foi o Supremo que determinou as diretrizes do combate à pandemia. Tá certo? É isso que ele fala. Portanto, impediu que o governo federal determinasse o que fazer com base nas suas crenças, princípios, etc, etc. Se foi assim, o que aconteceu de bom, se é que houve alguma coisa, e de mal, de certo ou de errado, é problema do Supremo, que delegou a prefeituras e governos estaduais a execução dessa política. O Bolsonaro não teve poderes para nada. Ele só sustentou as prefeituras, né, e a sua indústria do estado de calamidade pública e garantiu que todos os municípios e estados entrassem no azul, né, no pior da pandemia, com a distribuição de verbas e com a concessão
do auxílio de emergência. Se o Bolsonaro foi proibido de atuar, como se gaba de ter ajudado a fazer o ministro Fachin, o ministro Lewandowski, como é que ele pode ser o responsável pelas mortes? Agora, de novo, o mesmo raciocínio. O Supremo, os prefeitos e os governadores, esses cuidaram de tudo, porque são loucos por lockdown. Então, bastou a quarentena para salvar milhões de vidas. Agora, o Bolsonaro, por ter insistido em medidas erradas, segundo o Supremo, ele acabou induzindo milhões de seguidores dele próprio a fazerem isso, o que resultou na morte de 600 mil pessoas. Primeiro, são todos seguidores do Bolsonaro. Copiam o que o presidente fez. Eles não atenderam ao isolamento, mas eles fizeram o isolamento. Segundo, é a primeira vez na história que qualquer dirigente político toma determinadas medidas para reduzir o próprio eleitorado por eliminação física. Esse pessoal não tem vergonha de defender uma cretinice dessas? Por que não assumem que eles combateram a epidemia do jeito que quiseram? Agora, esse seminário, sei lá do que se trata, tem a mesma importância que a quermesse que vai fazer uma cidade do interior perto de Itacoaritinga para celebrar o dia do padroeiro. É a mesma coisa. Tem a mesma influência, o mesmo peso político sobre a decisão que será tomada nas urnas que uma quermesse de interior. É isso. Você, Zé, temos 3 minutos e meio. Ô, Vitor, eu sempre respeitei e às vezes até admirei trabalhos de parlamentares de oposição que bravamente defendem as suas ideias. Em alguns casos eu imagino e penso que sejam erradas, mas admiro ali a coragem dele de fazer as defesas, né? Mas isso um líder de oposição. Quando eu cheguei aqui, eu logo aprendi que os tribunais superiores eleitorais, eles têm sim uma forte pressão política. Agora, era só aquela impressão, era só aquele, vamos dizer, aquela tendência. Explícito, claro, como é hoje, eu nunca vi e pergunto aqui, todos dizem não. Todas as barreiras foram ultrapassadas. Eu me lembro de uma frase do Tonto. O Tonto era aquele parceiro do Zorro, né? Nós quem, cara pálida? Né? É uma frase famosa. Dá para perguntar aí para o Barroso, ex-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, quando ele fala nós e eles, nós quem? Quem é o nós da história? É o Supremo Tribunal Federal? É o ministro do Supremo Tribunal Federal, do TSE, falando isso? Ricardo Lewandowski, da mesma forma, fazendo o discurso. Por que eu comecei falando do líder de oposição? Que este é o papel do líder de oposição, fazer esse tipo de discurso. E mesmo assim, seria inverossímil. Ninguém acreditaria no discurso de um líder de oposição assim. E isso nos faz a desacreditar do Poder Judiciário. Eu defendo o Poder Judiciário. O que está errado é a composição do Poder Judiciário atual, que passa por uma crise. Ana, queremos ouvi-la também sobre essas declarações que destacamos aqui de ministros do Supremo nesse evento que aconteceu aí nos Estados Unidos. Ana. Olha, Vitor, a palavra é bizarro, né? É uma bizarrice isso. O Barroso, que vem falando da eleição nos Estados Unidos, da democracia americana. Então, fica aqui a pergunta para o ministro Barroso. Imaginem ministros da Suprema Corte Americana falando contra o atual governo, esse governo, o outro governo. Jamais, isso jamais aconteceria. Ministros da Suprema Corte aqui, nem rede social eles têm. Quanto mais participarem de conferências assim, onde o intuito é exatamente tentar bombardear o atual governo. A Tabata fala, né, em fake news, né, mas quem decide fake news? O que é fake news? Nós temos feito essa pergunta aqui desde
do começo aí da pandemia. Ela fala, eu estou muito preocupada, estou com muito medo, ameaça. Eles estão preocupados, sim, Vitor, eles estão preocupados com uma possível vitória do Bolsonaro, com uma possível vitória do povo que lota as ruas e os eventos, os comícios e por onde o presidente passa. O que demonstra essa turma, né, a Tabata e o ministro Lewandowski ali, o Barroso, outros personagens que estavam nessa conferência, é o nojo, né? Aquilo que a Marilena Chaui falou, que nós trouxemos a semana passada. Eu tenho nojo da classe média. É exatamente isso que eles têm. E eles estão apavorados, que a classe média, a classe baixa, que o brasileiro agora gostou de falar de política. Eles estão apavorados. Sobre o ministro Lewandowski, para fechar, os meus companheiros já falaram quase tudo sobre isso. Eu queria fechar um recado, não meu, mas do desembargador Fernando Carione, do TRE de Santa Catarina, que recentemente fez um discurso espetacular, que honrou, né, a sua posição aí de protetor da Constituição Federal e que no seu discurso de despedida do TRE de Santa Catarina, ele disse o seguinte, abro aspas para o desembargador Fernando Carione, juízes não são eleitos. Quando eles usurpam as funções das autoridades eleitas, estão, na verdade, fraudando na democracia representativa e o voto popular. Mas os juízes e tribunais ativistas não estão nem aí para o voto da maioria da população. Aliás, eles gostam de ser contra-majoritários, outro discurso enganador do ativismo judicial. O tribunal ativista não quer aplicar a lei, e sim impor sua visão de mundo, suas convicções ideológicas sobre aborto, drogas e segurança pública, algemas e até sobre urnas eletrônicas. Se a lei não coincide com essas convicções, pior para a lei. Juízes não têm como função criar leis nem políticas públicas, muito menos administrar a economia, a saúde, a educação e a segurança pública. Aí o discurso do desembargador Fernando Carione, esse sim, deveria estar numa das cadeiras aí dos ativistas do STF.